Leitura da Bíblia, o livro das Crônicas. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro das Crônicas e vamos ler a nossa porção de hoje, o capítulo 4, 5 e 6, com a permissão de nosso Deus. Vamos iniciar o capítulo 4. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra, totalmente redondo, e de 5 côvados de altura. Cingia-o ao redor um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o, e tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar, e o mar estava posto sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lins, da capacidade de 3.000 batos. Vários utensílios do templo. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertenciam ao holocausto. O lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pôs-lo no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pôs-la no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande átrio, como também as portas para o pátio. De bronze revestiu as suas pontas, e pôs o mar ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Hirão fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Hirão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases um mar e os 12 bois debaixo dele, semelhantemente às caldeiras, as pás, os garfos e todos os seus utensílios, fez Hirão Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra agrilosa, entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, que não se podia ver igual o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição. E os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem, segundo o costume perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e as tenazes eram de ouro,
do mais finíssimo ouro, como também os apagadores, as bacias, as colheres, os incensários, de ouro finíssimo, e quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo, e as portas da casa do templo eram de ouro. Capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pôs-lo entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês, e vieram todos os anciões de Israel e os levitas, levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificavam carneiros e bois que não se podiam contar nem numerar por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam para que as pontas dos varais da arca se visse perante o oráculo, mas não se visse de fora. E ali tem estado até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, se santificaram, sem respeitarem as suas turmas, e os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Hermã, de Jedutum, e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpa, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Capítulo 6. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada, e um lugar para a tua habitação, para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome,
nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E pus nela a arca, em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu, pela tua boca o dissestes, e pela tua mão o cumpristes, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andastes diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que fizeste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que te tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esta casa, sobre o lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo ora neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizerem neste lugar. E ouve tudo o lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa, quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe puser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. Ouve tu, então, desde os céus, e age, e julga teus servos, condenando ao ímpio e restituindo o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tem dado e a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados,
Quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem. E dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos, nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado dessa cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei o teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levarem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram preso, e orarem para o lado da sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolhestes, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não faça virar o rosto do teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Senhor Deus, Pai Celestial, Salomão orou dedicando aquele templo para que todos os filhos de Israel, todo o estrangeiro, pudesse orar em direção ao templo e o Senhor ouviria desde os céus. Mas o templo foi destruído, ó Pai. Mas o verdadeiro templo do Senhor com os homens é o Senhor Jesus Cristo.
E nós oramos em direção deste templo, em direção deste trono da graça, em direção deste Cordeiro ensanguentado, e suplicamos ao Senhor as misericórdias do Senhor sobre nós, as misericórdias do Senhor sobre todos aqueles que creem nesta mensagem, que têm confiança em Ti, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, dando saúde, dando vida, guardando, ó Deus, do dia do mal. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, recompense a cada um, concedendo o desejo de seus corações, suprindo as suas necessidades, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.